Provérbios capítulo 26, versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Vou ler outra vez. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Quero falar hoje que sem lenha o fogo se apaga. Quando olhamos para a palavra de Deus, vemos o quanto ela é rica em conhecimento, o quanto ela traz detalhes importantes para nós vivermos no dia a dia. E eu quero enfocar 3 coisas em cima desse texto. A primeira delas, ele fala sobre paz. A paz que excede todo entendimento, embora seja dada por Deus, ela precisa ser cultivada por nós todos os dias. Diga todos os dias. E todos os dias é todos os dias, irmãos. Nós não podemos, nessa busca, estar colocando lenha em uma chama para que ela se aumente. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais lenha você coloca numa fogueira, mais a sua chama vai crescer. Esse fogo todo se acaba quando nós tiramos a lenha, tudo que é elemento de combustão, para que esse fogo não cresça mais aonde ele está, ou ele não se mantenha acesa. Isso quer dizer que, ao invés de entrar em vãs discussões, ao invés de entrar em bate-bocas, retire a lenha. Evite esses confrontos, tire o motivo, queira a paz e não a razão. Às vezes nós queremos tanta razão e ficamos colocando lenha para que as confusões, as discussões aumentem, incendeiem os corações, transtornem o ambiente, prejudique até quem está perto, porque eita crente, né? O testemunho está envolvido nisso tudo. A outra coisa que nós aprendemos aqui é sobre fofoca. Que coisa terrível, irmãos, porque a fofoca, ela gera contendas. A fofoca, ela leva más notícias de uma pessoa, e os portadores de más notícias são carregadores de lenha para o fogo. Ele fica levando combustível ou algo de combustão para que o fogo fique cada vez mais aceso. Não, ele falou isso aqui de ti. Não, ele está fazendo isso aqui. Deixa disso, irmãos, pelo amor de Jesus. Isso é do diabo. A Bíblia diz que incendeia uma floresta com uma língua. Tu já pensou que língua de poder é essa? Que tem essa força de incendiar uma floresta inteira? O que Tiago nos ensina no capítulo 3, de 1 a 12? Tiago está falando dos detalhes que esse poder destruidor chamado língua, ele tem. É um poder tão maligno, irmãos, que é como a lenha no fogo. Ele traz chamas altas, e se não for controlado, pode incendiar de fato toda a floresta, todo o ambiente. Por isso que, às vezes, nós ouvimos umas expressões antigas que diziam assim: fulano desceu a lenha no ciclano. Já ouviram isso? Pois é, desceu a lenha, falou tão mal dele que está pegando fogo na floresta agora. Colocou muita lenha na história, além do que era necessário, e gerou muita raiva, muita confusão, muito ódio, e talvez brigas enormes, de uma forma desnecessária. Olha o que Tiago diz no versículo 5: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. A pessoa pode até achar que é uma pessoa inexpressiva. Não, ninguém vai dar confiança para mim. Pode até não dar para ti, mas vai dar para quem você falou, porque é alguém de influência, é alguém que tem testemunho, é alguém que tem posição, e uma fagulhazinha, já sai um rastro de fogo para uma pessoa que não merece ouvir o que estão se falando. Tiago diz no verso 6, ora, a língua é fogo imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Olha isso, irmãos. O corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
Aqui ele diz, quem coloca chamas no inferno, quem aumenta as chamas? O inferno. A origem do fogo, o inferno. Eu acho que até já falei isso aqui, essa palavra já preguei aqui, não já? Sim ou não? Ou foi em outro lugar? Estou confusa. Mas mesmo assim ela é pertinente, porque precisamos apagar essa chama do inferno. Não podemos deixar que essa chama maligna se propague no rebanho, irmãos, em nome de Jesus. Tiago mostra claramente quem que acende essa chama, diga, o inferno. Ele encontra uma fagulhazinha, uma língua disponível, ele acende, a bicha já faz o resto. Ele não faz mais nada, ele só fica olhando o estrago que aquilo aconteceu. É terrível você ver isso, porque a língua, ela está entre os membros do corpo e somos o corpo de Cristo. Isso quer dizer, onde estão as fagulhas? No nosso meio. Tem surgido, não é de fora, é de dentro. A língua está dentro da boca, não está aqui nos dedos nem na cara. Está guardada e era para ser mantida guardada, no entanto, ela sai como uma chama forte para contaminar o corpo de Cristo. Queridos, o carvão vegetal, ele é um produto da queima da madeira. Quando ele queima aquela madeira todinha, ela fica totalmente carbonizada, ela vira esse carvão vegetal. E essa queima, esse material, ele então é um carvão morto, não é uma madeira mais viva, mas ele ainda tem um poder de combustão altamente forte, alto. Veja que aumenta a chama, aumenta a brasa, ele consegue fazer a coisa acontecer de uma forma muito rápida. Por isso que o homem, ele é comparado a essa chama. Quando começa as contendas, não quer parar. Não quer dar um freio, não quer dar razão, não quer parar de estar falando do outro. Queridos, é triste você conviver com isso, porque são pessoas que amam conviver com conflitos, e nós precisamos ser curados. A igreja de Jesus não é um lugar de conflitos, é um lugar de paz, é um lugar de estarmos olhando um para o outro com amor, com empatia, compreendendo os limites um do outro, e não de estar querendo destruir o outro. Isso é do diabo. Nós vimos aqui Tiago dizendo que saiu do inferno. Observe, irmãos, que são palavras desagradáveis, palavras provocadoras, palavras que produzem brigas, inimizades, segregação, grupinhos, panelinhas. Vai acabar em nome de Jesus. Vai acabar em nome de Jesus. Nós somos um corpo e ninguém trata mal o seu próprio corpo. Ninguém danifica seu próprio corpo, ninguém agride seu próprio corpo, nós somos um só corpo. Você pode ser até minha cabeça, meu dedo, meu braço, eu não posso ferir você e nem você a mim, entendeu isso? Nós não podemos caminhar nesse nível. Tiago capítulo 4, ele está ensinando claramente onde começam as contendas, onde começam os conflitos. Nesse tópico, irmãos, de contendas, nós temos que olhar os dois lados, aquele que provoca e aquele que recebe, porque você precisa agir assim, irmãos, em nome de Jesus. Se alguém vier lhe falar alguma coisa, pare, não quero ouvir, corta o cara na lata. Você vai falar de quem mesmo? Não, vou falar da apóstola, então pare, não comungue com eles. Não comungue, meu irmão, porque você vai ter uma sentença pior do que a dele. Observe que o Código Penal do Brasil tem a lei para aquele que é o ladrão e aquele que é o receptor. Se o receptor do objeto roubado souber que ele é roubado, a pena dele é igual ao do ladrão. Se o ladrão denunciá-lo, ele tem a pena reduzida, mas o receptor não. É lei. Agora observe, não, eu só estava ouvindo, a sua pena é pior do que aquele que está falando. E eu quero esclarecer isso para que você não seja levado por qualquer conversinha por aí, porque nós não somos desses, irmãos. Ninguém gosta de receber difamação com o seu nome. Ninguém gosta de ter o seu nome jogado na lama, porque zelamos pelo nosso testemunho. E nós vamos zelar pelo testemunho um do outro, amém?
Vamos cobrir a costa um do outro e parar de permitir que alguém vinha falar do seu líder para o outro, falar de um 12 para o outro, falar de um pastor para outro pastor. Que isso? Que isso? O que é isso, irmãos? Está errado. E nós estamos aqui para corrigir nossos erros mesmo. Há um provérbio que diz que o receptor é tão mau quanto o ladrão. Se for algo que vier para trazer acerto, vai falar mal do irmão aqui? Espera aí, meu irmão, espera aí. Chama o irmão, vem cá, irmão, dá um pulinho aqui. Não, você vai chamar ele aqui? Vou chamar ele aqui para você dizer na frente dele o que você quer dizer para mim. Eu não quero ouvir antes que ele chegue. Você corta o indivíduo na lata, irmão. Eles param de estar falando mal do outro, porque é só para começar uma contenda. É só para gerar um problema, e nós não vamos admitir isso mais, amém, irmãos? A palavra de Deus é sagrada, e ela traz os comandos para nós todos os dias. Essa expressão lenha aqui é um conteúdo da palavra de Deus. Ela é uma lenha para a nossa vida, ok? Na nossa vida espiritual, esta palavra mantém a nossa chama acesa, ardente. Ela é combustível, porque ela traz um fogo santo, separado, um fogo que edifica, um fogo que consome tudo que não vem de Deus. É outra história. Não é o fogo da língua, mas é o fogo da boca de Deus. Ele que está falando conosco através da nossa fé, através da sua palavra. E às vezes nós temos pessoas pedindo: ore por mim para eu ter mais fé. Ore por mim para me ter mais conhecimento de Deus. Ore por mim porque eu quero ver Deus. Não, ore por mim porque eu quero essa sua unção. Primeiro, irmãos, a palavra ela vem por ouvir e ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é transferida de pôr mãozinha na cabeça, não. Conhecimento vem quando você se debruça nesse livro e Deus vai alargando sua visão e seu entendimento. Unção. Eu tenho 37 anos de caminhada e estou aprendendo unção. Tu acha que Deus vai te dar só de eu colocar a mão na tua cabeça? Vai caminhar, nego, para você aprender como é que funciona. Isso é caminhada, é experiência de vida. É andar na presença de Deus, é levar pancada e se levantar de novo, é apanhar e levantar de novo, e você vai aprendendo. É jornada, é horas de voo. Mas às vezes as pessoas acham: não, põe a mão na minha cabeça, me dá essa unção. A unção não é minha, não. Eu sou igual a você. A unção tem dono. E Ele dá para quem Ele quer. E Ele quer dar para você. Ele quer encher você dessa unção também. Por isso que Jesus disse para Filipe: Jesus, mostra-nos o Pai. Ele disse: ei, Filipe, há tanto tempo que eu estou com você, e você está pedindo para me te mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Olha que palavra extraordinária, irmãos. Jesus estava mostrando para Filipe que o tempo de caminhada dele com Deus era um reflexo daquilo que Ele passa para nós. Nós somos pessoas que moldamos aquelas pessoas com quem mais convivemos. Quando eu olho para você e você começa a falar do seu conteúdo, a gente começa a saber com quem você anda, o que você lê, o que você faz, porque a tua boca começa a te dizer quem você está modelando. Isso é normal em todo tipo de ambiente e pessoas. Quando você começa a conversar, a gente já nota o perfil de com quem estamos conversando e que tipo de conversa podemos levar com aquela pessoa. Por quê? Porque todos nós modelamos alguém. Jesus estava dizendo aqui para Filipe: olha para quem eu estou modelando. Eu estou modelando meu Pai. Quem vê a mim, vê meu Pai. E ele estava dizendo exatamente isso para Filipe: você quer ser igual ao meu Pai? Você quer ser igual a mim? Comece a olhar para mim, ver os exemplos que eu estou deixando aqui para você fazer o mesmo quando eu for. Queridos, é tão forte essa fala de Jesus, porque as pessoas querem ouvir Deus, querem ver Deus, mas querem, como num aplicativo que você dá um clique, apareceu o Senhor. Não, não é assim não, não é bagunçado não. Os céus têm processos, os céus têm passadas, e nós precisamos dar primeira passada da renúncia.
depois a passada da humildade, depois a passada do desejo de querer mais de Deus. Mas nós só queremos ir para frente. Se bobear, Deus passa para trás, porque agora eu já sei tudo, eu sou Deus. Como assim? A soberba, a arrogância, o Senhor vai fazer cair por terra, irmãos. As coisas não acontecem assim. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1, o Senhor começa a falar com um jovenzinho, e diz o texto que esse moço servia o sacerdote. Ele estava todos os dias ali perante Eli, desde criança. Samuel foi entregue ali para servir ao Senhor, em cumprimento a um voto de sua mãe. E quando ele estava ali naqueles dias, esse versículo diz algo extraordinário: a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. A palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Veja que Samuel estava crescendo no meio de uma geração corrompida. Ele estava dentro da casa do sacerdote com os irmãos de criação corruptos também, malignos, que não fazia vontade de Deus, que jogava na lona tudo que foi ensinado no passado, porque eles, como sacerdotes, precisavam guardar santidade, pureza, obediência aos rituais, mas eram pessoas prostituídas. Nós vivemos no meio de gerações iguais, irmãos, mas qual é o que você assentou dentro do seu coração? Eu não vou me corromper com essa geração, ou está tudo certo, é normal? Porque a fala hoje é tudo normal, e nada é normal. Se sai do padrão de princípios e valores, deixa de ser normal. O normal é o que está aqui como padrão, e não o que a sociedade está empurrando goela abaixo. Nós temos que ser o grande diferencial nessa terra, irmãos. O Senhor está esperando uma ação da sua noiva, que se posicione: eu sou comprometido e eu não vou dar bola para homem nenhum. Eu tenho o meu noivo que está vindo me buscar e eu não vou me corromper com coisa alguma. Mas nós somos complacentes e cedemos aqui, cedemos ali, e vamos dando lenha para que o inferno continue inflamando pessoas contra Deus, por causa do nosso testemunho. Quando nós estamos num testemunho errado, nós estamos dando munição para falarem do nosso Deus, porque Deus espera que eu e você sigam um padrão, como Ele estabeleceu aqui. Samuel estava ali, irmãos, no contraponto daquela família. Nada do que ele via era o que ele estava aprendendo, e ele também não fazia. E ele tinha uma atribuição de estar ali acendendo a lâmpada todos os dias, para que ela não se apagasse, porque era o comando que não se apagasse a chama ou a lâmpada do Senhor no seu santuário. Era o seu trabalho. Deus levanta um menino, olha isso, irmãos. Temos tantas pessoas boas, experientes, pessoas de vida, que poderia ser esse testemunho, como o sacerdote Eli, e Deus precisou levantar um menino chamado Samuel, no tempo em que toda uma nação dormia. Está tudo certo, não podemos fazer nada, não dá para mudar, olha aí como é que estão as coisas. A boca determinando o fracasso, a boca determinando a ruína. Como se nós não temos o poder de mudança? Quem tem? Se o Deus que nós servimos colocou uma boca profética na nossa boca, uma língua para falar daquilo que é da voz de Deus, nós estamos negando o poder de Deus. Como vamos mudar isso, irmãos? É importante olhar isso quando uma nação dormia, que não tinha palavra e não tinha visões, não tinha revelações, não tinha nada de Deus naquele lugar. Mas Samuel permanecia firme e era jovenzinho. Ele poderia seguir o exemplo de Eli, o sacerdote. Era o orientador dele, era o líder dele, morava com ele, via como era o padrão de vida dele. E aqui que eu acho que é o maior perigo, porque quando você convive mais perto com a pessoa, que você vai ver como é o padrão de vida daquela pessoa. Boca podre, palavrão, xingamentos, gritarias, chocarrices. Como Deus vai mover uma vida dessa, pelo amor de Deus?
Deus quer pessoas comprometidas, santas, mas nós somos gente, sim, meu irmão, mas somos gente não quer dizer que somos aí largados para fazer qualquer coisa, não. Somos separados, tenha noção disso, igreja. Fomos separados, um povo escolhido, nação santa do Senhor Jesus. Ele te nomeou para ser reis e sacerdotes. Tem lugar para cada coisa. Quer ser rei, vai reinar, mas seja santo lá no reino. Quer ser sacerdote, seja, mas seja santa no sacerdócio. Não pode estar contaminando a nossa vida. Precisamos que os pais ouçam Deus, porque estão atrasando a vida dos filhos. Olha Eli aqui, irmãos, dizia que era homem de Deus, e Deus parou de falar com ele, muito tempo, e aquele velho não se tocava, e os filhos se danaram no mundo, mas Samuel se separou. Ele permaneceu, ele não tinha mais voz de autoridade sobre os filhos, ele não tinha mais exemplo a dar para os filhos, ele não podia parar o que estava acontecendo mais na sua casa, porque perdeu a autoridade. Diga misericórdia. Pais, vocês não podem perder a autoridade dentro da sua casa, e a autoridade não é autoritarismo, é poder chegar perto e trazer junto pelo exemplo, pelo modelo de vida, pelo padrão de intimidade, pelo compartilhamento das suas experiências com Deus, para que eles desejem também ter as suas próprias, para que quando eles envelhecerem, eles tenham referência, tenham modelo. Veja que os patriarcas, como meu pai Abraão, como meu pai Jacó, como meu pai, eles tinham referências. Quem são tuas referências hoje? Quais serão as referências dos nossos filhos amanhã, em nome de Jesus? Veja aqui que Eli, irmãos, viu que Samuel por 3 vezes o procurou. Ele estava tão alienado, que Samuel chegava lá, o senhor me chamou? Eu chamei, não, menino, vai deitar. Chamei, não, menino, vai deitar. Rapaz, estou aqui de novo, vai dormir. Às vezes os filhos precisam de você na madrugada, sim, pai. Estão sendo perturbados por espíritos atormentadores. O diabo ataca muito a mente dos nossos jovens na madrugada. Por que eles passam a noite acordados? Você não acha que é normal? Normal é teus filhos dormir a noite inteira. Não é passar a noite acordado fazendo o quê? Não, eu desligo a internet, tá aí, ele não dorme. E aí? Amanhece sonado, não quer fazer nada, está noiado pela noite sem dormir. O que eles fizeram a noite inteira? Às vezes estão sendo perturbados por espíritos malignos, irmãos, que atacam a mente dos nossos jovens. Nós precisamos estar atentos, ao invés de vai dormir, não é nada não, te chamei não, vai para lá. Não, vai lá, senta com ele no quarto dele, começa a bater papo com teu filho. Ouça o que está no coração dele, dela. Saiba o que está se passando, por que daquela insônia, qual é o motivo da preocupação daquele coração. Ore, põe a mão na cabeça, ore e abençoe, façam-se sentir seguros com você. Mas não, vai dormir, te vira. E às vezes está cheio de medos, temores internos. Eles estão numa transição de mundos diferentes, mundo de criança para um mundo que devora, que traga os nossos jovens, como vocês estão vendo, em todas as esferas. E eles não sabem regular essas emoções, como eles não sabem regular os hormônios também não. O que nós estamos fazendo para ajudá-los na transição? Dá carão? Não. Chega perto, traz para perto. Eli ficava, vai dormir, menino. Não, não vai dormir não. Aí ele entendeu, o que eu não estou fazendo, Deus está. Deus está visitando Samuel. Por quê? Porque ele não fala mais comigo. Olha que duro isso, irmãos. Deus procurar o teu filho porque ele não fala mais contigo. Será que é ele que não fala mais contigo ou é tu que não fala mais com ele? Não é? Acho que as coisas estão invertidas. Vou te ver. Acho que as coisas estão invertidas. Nós deixamos de procurar Deus, deixamos de falar com Deus, deixamos de nos familiarizar na intimidade do trono e queremos correr para Deus na hora da dor.
Até disse aqui semana passada, muitas pessoas correm para Jesus na hora da dor. E todos esses que vêm para Jesus na dor, vaza, resolveu sua dor, vai embora, não fica. Mas quem vem pelo amor, eu vou ficar aqui, porque tu me amou mais do que tudo. Quando ninguém me amava, o Senhor me quis. Quando todo mundo me rejeitou, tu continuou me amando. Eu vou ficar contigo e não abro. Esse sim, esse segue o Senhor. Não abram mão, irmãos. E Eli pôde dizer para ele, olha, faz o seguinte, quando ele te chamar de novo, tu diz, eis-me aqui, fala, Senhor, que teu servo ouve. Olha a tristeza desse pai, de ao invés desse sacerdote, né, que era como pai de criação de Samuel, ele falar com o filho, passar a bola para ele, sem ao menos, Senhor, fala comigo também. Eu também quero te ouvir, se posicionar ou se reposicionar como sacerdote diante de Deus. Não, nem aí, transferiu a bola de vez logo. Vai, tu diz isso assim para ele que ele vai falar para ti. Mas aí, ó, Samuel, tudo que ele te disser, tu fala para mim, tá? Ei, essa postura, irmãos, tem me intrigado. É a mesma de Israel. Moisés, fale tu com Deus, depois tu traz o recado. A internet trouxe esse comodismo em nós, irmãos, e temos que cortar. Ouvir o que Deus fala para os outros e nos posicionar. Eu quero que tu fale para mim. Eu não quero reproduzir a experiência dos outros, não. É muito fácil pegar o que o outro pregou, que é fantástico, palavra maravilhosa. Eu vou pregar essa palavra, que essa palavra é boa. E ela seria muito melhor se você ouvisse direto de Deus. Se a lição fosse primeiro para ti, quando ela vem primeiro para nós, irmãos, a gente leva a bordoada, chacoalha, respira, beleza, vamos mudar. Muda de atitude e vai em frente. Tudo muda, irmãos. O Levítico capítulo 6, versículo 8 a 12, vem todo o ritual que eles precisavam ter para oferecer o holocausto, é a chamada lei do holocausto. Deus tinha dado os comandos para ele, e num dos versículos ele diz, o holocausto fica na lareira do altar, toda noite até pela manhã, se manterá aceso o fogo do altar. Deixa eu fazer um parênteses aqui, o altar vai estar com a chama acesa a noite inteira. O Senhor está ali disponível para te queimar, tem fogo suficiente para te queimar a noite inteira. Mas às vezes nós não queremos, nós ficamos buscando outras coisas. E é isso que eu falo para você, levar o seu filho a ser queimado por esse fogo. Vamos buscar a Deus juntos, filho. Vamos, filha, orar aqui ao Senhor. Vamos pedir que o fogo venha nos queimar. A gente está sem sono mesmo, então vamos entrar no Santo dos Santos. Muda a atmosfera. Muda o ambiente, irmãos, o fogo queimava ali a noite inteira, o sacerdote vestia sua túnica, que era de costume, e mais no dia seguinte, ele tinha que retirar aquela cinza, e retirar aquela cinza com muito cuidado, não era assim, varrendo, jogando para qualquer lado, não. Era um zelo em retirar aquela cinza, depois que o fogo todo já tinha sido consumido. Mas por que tanto cuidado com aquela cinza? Porque ele precisava ser levado lá para fora do arraial com cuidado. Isso chama minha atenção, sabe por quê, irmãos? Porque esse trabalho era do sacerdote de manter a chama acesa, de estar trocando a lenha todas as manhãs, mas essa cinza aqui, ele fala de tudo aquilo que queimou no dia anterior. Presta atenção nisso, a cinza, ela reflete tudo o que queimou no dia anterior, toda a noite, por isso ela precisava ser tirada com cuidado, porque era uma cinza agora que você tem nas suas mãos para você levar. Eu queimei a noite inteira na presença do Senhor, o que eu vou fazer? Eu vou levar essa cinza fora do arraial com todo cuidado, porque lá fora do arraial tem gente que precisa do fogo que queimou, mas ele está aqui, ele queimou a lenha, mas eu tenho cinza para levar para ele mostrar o resultado.
Como assim? Tu vai dar cinza para ele? Claro que não. Quando abrir a boca, nós vamos dizer para eles o que o fogo deixou em nós. Qual foi o efeito desse fogo na nossa vida? Qual foi a transformação que Deus fez durante aquela noite? Isso fala também, irmãos, muito daquelas pessoas que já estão mais velhas. Não menosprezar aquelas pessoas que já queimaram anos de vida. Há uma linha aí, chegou tantos anos, vamos jubilar o pastor. Ele morre porque ele deu a vida inteira para queimar no altar, e de repente, porque ele atingiu os X anos, é jubilado e sai do altar porque tem um garotinho subindo. Ele tem muito para ensinar para o garotinho que está subindo. O zelo pela cinza, o zelo em não menosprezar os experientes, os pastores mais velhos, irmãos. Não menospreze a história. A história é muito importante, nós estamos aqui revivendo histórias desses patriarcas, histórias dos 12, histórias dos reis, histórias de pessoas que tiveram experiências fantásticas, que são experiências que hoje nos debruçamos com ela também, sem saber o que fazer, mas aqui diz a solução. Como Deus entrou, como Deus interviu, como Deus mudou, como Deus brigou com os inimigos, como Deus fez as coisas acontecerem. Só que nós queremos coisas novas. Veja que Israel, quando elegeu seu primeiro rei, era Saul. Saul era bonitão, caraltão, cabelão, tinha aparência, tinha presença. Como foi essa escolha segundo a aparência desta terra? Bem bonito, né? E aí, quando nós fazemos escolhas segundo o padrão desta terra, nós vamos encontrar também inimigos no padrão desta terra. Qual foi o primeiro inimigo que ele encontrou? Um gigantão, um Golias, que foi no padrão da terra. Pessoas do nível dele, grandão, fortão, bonitão, talvez, a Bíblia não diz, estava dentro daquela máscara, ninguém sabe, mas foi um padrão semelhante. Não era o padrão nos céus, não era o padrão de Deus. Queridos, temos que observar o que a Bíblia nos ensina acerca daquilo que Ele escolheu. Ele diz assim no céu como na terra. Então a prioridade é o quê? É céu e depois terra. As escolhas não podem ser terra depois céu. Eu primeiro escolho o céu para depois Ele fazer aqui na terra. E os padrões estão sendo trocados. Não é mais padrão de Deus, o padrão de Jesus, mas é o padrão da terra. Você não tem que se nivelar com o padrão da terra. Há uma neura hoje nas pessoas, porque tem que ter um corpo de violão, tem que ter uma bunda grande, tem que ter uma coxa, tem que ter uma vida de Deus em você, isso sim. Pare de se nivelar pelo baixo, em nome de Jesus. Isso está trazendo um transtorno muito grande, porque as mulheres mais gordinhas, com outro nível de padrão, se sentem o patinho feio, as rejeitadas, as abandonadas. Você é linda, mulher, do jeito que você é, para com isso. Não se iguale a esse padrão medíocre, que tem cara, mas não tem essência, a grande maioria. Vulgares, só quer oferecer carnalidade. Nós somos mulheres santas e temos um padrão dos céus. Padrão dos céus, e o padrão dos céus nunca foi igual ao dos homens. Aquela prostituta experimentou vários padrões de homens, vários níveis de homens, mas um dia, aleluia, ela encontrou um homem que mostrou o padrão do céu para ela. Ela se prostrou aos seus pés, porque ela nunca viu alguém igual. Tantos homens que passaram na sua jornada, padrão humano, mas quando ela encontrou um padrão de Deus, ela olhou para aquele homem com um olhar de piedade, e ele olhou para ela: mulher, eu também não te condeno não, vai, não peca mais não. Ele disse: o que é isso? Que homem é esse? Quem é essa pessoa? Por quê, irmãos? Porque Jesus estava ensinando padrões novos. Ele tem ensinado para mim, para você, padrões novos. Precisamos de mudança. Precisamos ser pessoas renomadas, renovadas. A Bíblia diz em Levíticos 10, capítulo 1 e 2, que teve 2 rapazes, filhos de sacerdotes, que foram fazer o ofício indignamente. Como ele disse para Samuel lá: Samuel, você está sendo levantado agora
enquanto tem uma nação que dorme. Aqui, esses sacerdotes foi que dormiram, e a nação estava lá solta. Nadab e Abiú, vocês conhecem a história de Levítico 10? Esses moços morreram. Por quê, irmãos? Porque eles deixaram de acender a chama no altar de Deus. Aliás, eles só traziam a lenha para o altar, porque o fogo vinha de Deus. Eles tinham que deixar sempre a munição ali, sempre deixar a lenha colocada ali, tirar a cinza e colocar lenha, tirar a cinza e colocar lenha. É um processo contínuo. Se você quer ter uma vida no altar, é um processo diário. Põe lenha e tira a cinza, põe lenha e tira a cinza. E esses moços, irmãos, deixaram o fogo se apagar ali. E aí quiseram dar um jeitinho. Vamos acender isso de novo? Só que nós não podemos acender fogo com carnalidade. Nós não podemos acender fogo com imoralidade, irmãos. É fogo estranho. O Senhor não vai aceitar, Deus não aceita, porque é Ele quem acende o fogo. Se você é lenha, você está na presença dEle. É Ele quem te queima. Não é alguém que vem aqui, blá, 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 blá. Não, é Ele quem te queima, porque Ele conhece quem é você, aonde você anda, o que você faz, se você se tranca no seu quarto, se você se doa para Deus, se você renuncia a muitas coisas, se você se dedica, é esse o cara que Ele escolhe para queimar, para derramar do seu fogo sobre a sua vida. Por isso, queridos, não criem formas de atrair o fogo. Não crie formas de tocar fogo. Não crie formas de confundir o fogo do homem com o de Deus. É inconfundível. Não tem como comparar. Nós somos essa lenha que o Senhor vai fazer arder. Eu tenho certeza disso. Mas precisamos entender que esse avivamento é algo sobrenatural e que não depende de nós. A nuvem, ela andava de uma forma sobrenatural. Ela não seguia o curso dos ventos. Nascia aqui, o vento soprava para lá e para cá. Não, ela tinha direção, ela tinha propósito, ela tinha destino. Era ela quem levava o povo para algum lugar. Deixa eu te falar uma coisa, a nuvem já está se movendo nos céus do Brasil. A nuvem de Deus já está se movendo, porque Deus tem um avivamento para fazer nesse lugar. Deus já tem os santos que Ele está separando, preparando, porque na hora que o fogo pegar, meu irmão, vai ser aquela labareda extraordinária. Deus vai fazer coisas grandes acontecer. Por isso, segue o comando, entra no teu quarto, fecha a tua porta e coloca a tua lenha ali, porque vai começar uma fogueirinha aqui, uma fogueirinha aqui, uma fogueirinha aqui, uma ali, outra ali, e de repente o fogo queima todo esse lugar, porque Deus decidiu transformar nossa nação, queridos. Isso é fato. Diga aleluias. Esta unção, ela vem com a busca intensa de Deus e não com a de homens. Igreja, ouça a voz de Deus. Verso 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso é uma ordem perpétua que está lá em Êxodo, está lá em Levítico. Esse fogo nunca vai apagar. Você quer ter um fogo contínuo? Arrependimento e devocional diário. Arrependimento, devocional diário. Você está ali todo dia renovando. Tira cinza e põe lenha. Tira cinza e põe lenha. Você vai ver, irmãos, o que vai acontecer. Eu lembro disso. Quando eu comecei, apóstolo, era assim, ó. Aí fica naquele saudosismo. Ai, que saudade do primeiro amor. Que onda é essa? Não temos que ter saudade do primeiro amor, porque o amor continua conosco até hoje. Ele foi o primeiro e o único que nos ganhou, nos levou a vida inteira. Ou você deixou ele lá atrás e está caminhando sozinho esse tempo todo? Não, queridos. O primeiro amor, amando e amando cada vez mais, porque durante toda a nossa jornada, Ele nunca nos abandonou. Ele nunca nos deixou sozinho. Abacuque diz: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele não vai nos deixar, irmãos. Deixa eu ler esse texto de Isaías para a gente concluir. Isaías 33, de 14 a 17. Olha que coisa linda. Isaías diz aqui: quem
dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Verso 15, o que anda em justiça e dar o suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, fecha os olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas, os teus olhos verão o rei, na sua formosura, verão a terra que se estende de longe. Olha que coisa tremenda, tem lenha aqui para queimar, irmãos. Deus é o mesmo, Ele está dizendo aqui que este habitará pelo reino, para a glória do nome do Senhor Jesus. Ele é esse fogo que não se apaga, irmãos. Não, mas eu vou continuar esperando, porque eu acho que o melhor de Deus está por vir na minha vida. Esqueça isso, amados. O melhor já veio, é Jesus Cristo. Ele não está por vir. Não, mas o que eu faço então? Agora eu vou esperar a volta dele. O que eu faço? O que Ele mandou quando Ele veio. Faz só o que Ele mandou, vai dar tudo certo. Tudo vai acontecer. Coloque a sua lenha no fogo. Será que tem lenha aqui hoje para queimar? Fique de pé. Coloque sua vida no altar do Senhor.